Bom dia, prezados! Hoje é domingo, dia do Senhor. Eu sou o pastor Alberto Feitosa. Estamos juntos aqui na Escola Bíblica Dominical desse domingo, aqui na Primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu. E vamos estudar com a nossa revista Compromisso, a lição de número 1, EBD 1, o profeta Isaías, seu ofício, pessoa e contexto, certo? E temos como o texto áureo dessa lição, Isaías capítulo 6, versículo de número 5. Isaías 6:5, que diz assim, ó: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Que maravilha! Vamos orar então para começar o nosso estudo. Nosso tempo urge, nosso tempo é curto e devemos aproveitá-lo da melhor maneira em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, nós te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos o nome. Somos gratos, mas de vida o Senhor nos concede. Que o Senhor possa nos abençoar na manhã deste dia, domingo, dia do Senhor. Nesse dia que fez o Senhor, portanto, devemos nos regozijar e nos alegrar nele, pedindo a bênção do Senhor em nome de Jesus sobre a lição da Escola Bíblica Dominical, falando sobre o profeta Isaías. Que o Senhor possa abençoar, que teu Espírito Santo possa nos esclarecer cada ponto, cada palavra, para a glória do teu nome. Desde já queremos repreender tudo que não provém de ti, que saia do nosso meio em nome de Jesus, e que cada um de nós, a começar por mim, estejamos com o coração aberto, a mente aberta, tranquila, para ouvir a tua voz, para que a tua palavra tenha morada no nosso coração. No nome do Senhor Jesus oramos, no nome do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Desde já nós te agradecemos. Amém e amém. Vamos lá então? Tendo em vista que eu acredito que você fez uso durante a semana da revista, leu a lição, né? Então, como o nosso tempo é curto, nós temos que fazer aquele resumão teológico abençoado no nome do Senhor Jesus, né? E começamos aqui na EBD 1, o profeta Isaías, seu ofício, pessoa e contexto. Que coisa extraordinária falar sobre o profeta Isaías. E diz assim, ó, introdutoriamente, o nosso autor: o profetismo bíblico é um dos temas mais fascinantes que encontramos nas escrituras sagradas, pois nele identificamos de forma clara o projeto da revelação de Deus para a humanidade, estabelecendo sua vontade durante todo o processo e agindo em favor do seu povo de forma salvífica, ou seja, de forma a que venha a levar a salvação para todo o seu povo, correto? De forma salvífica. Por meio de quem? Por meio dos profetas, homens de Deus. Por que não dizer homens e mulheres de Deus? Mas nesse contexto do Antigo Testamento, profetas maiores e profetas menores, nós temos ali esse contexto dos homens de Deus, né? Pastor Alberto Feitosa, profetas maiores e profetas menores, por quê? Porque um era mais alto, o outro era mais baixo, um era mais magro, o outro era mais cheinho, não. Devido ao tempo de ministério de cada um, certo? Então, o profeta Isaías, por exemplo, que é o livro ou o profeta que nós começamos a estudar agora. O livro do profeta Isaías tem 66 capítulos, é um livro bastante extenso, bastante longo. Então, ele teve um ministério muito extenso, muito longo. Por isso, ele é um profeta maior, né? O livro de Amós é mais reduzido, o livro de Obadias, né? Somente aquela página. Então, nós vemos aí essa diferença. E aí se faz menção de profetas maiores e profetas menores, tendo em vista que Isaías é um profeta maior. Nesta lição estudaremos aspectos introdutórios do ofício profético, em que apresentaremos as características do fazer profético, enfatizando o profeta Isaías no tocante à sua pessoa, contexto e mensagem, né? É importante nós aprendermos um pouco mais sobre os profetas
do Antigo Testamento, tendo em vista que hoje em dia o profetismo acabou? Não, acredito que não. Ainda existem profetas nos dias de hoje, mas são poucos e usados de forma assim muito pontual pelo próprio Deus, né? Tendo em vista até que hoje, no quesito igreja como um todo, não me refiro só à nossa instituição, a Igreja Batista, mas a Igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro como um todo, nós buscamos muito menos do que no passado, nós buscamos a Deus muito menos do que no passado, né? Com aquela intensidade, com aquele fervor, com horas de oração, de jejum, de quebrantamento. E no Antigo Testamento tem aquela questão, né? Do jejum, da oração, do quebrantamento, e rasga as vestes, coloca pó, cinza sobre a cabeça, se humilha. É um contexto completamente diferente do que vivemos no tempo da graça, que é o tempo de hoje, né? Então fica também aí esse ponto, salientar essa questão, né, para diluir qualquer dúvida. O ofício profético. O ofício profético remonta a tempos antigos na história do povo de Deus, muito antigos, né? Do ponto de vista filológico, o vocábulo que inicialmente é traduzido por profeta no hebraico é a palavra nub, que significa literalmente porta-voz, mas que tradicionalmente se traduz como profeta. Porta-voz, profeta. O profeta, na realidade, é um porta-voz de Deus aqui na terra, certo? Vamos lá. Por sua vez, se considerarmos a tradução do texto hebraico para o grego da Septuaginta, chegaremos etimologicamente à palavra profeta, conforme está transcrita no português, tendo sua origem na palavra grega profetes, certo? Tem três palavras aqui que não são usualmente colocadas no nosso vocabulário, dentro do contexto do nosso vocabulário nos dias atuais, né? Então vale a pena também nós trazermos uma explicação, pelo menos a explicação básica sobre isso, sobre a questão ele diz aqui, do ponto de vista filológico, não é? Filologia. O que é filologia? É um estudo rigoroso dos textos antigos, certo? Da sua transmissão para poder interpretar de forma realmente verídica esses textos, certo? Então a filologia é um estudo rigoroso desses documentos antigos para a sua transmissão, para interpretar realmente como se deve interpretar os textos antigos, né? Então, a filologia, filologicamente, como ele diz aqui, ou do ponto de vista filológico, estamos entendidos? Outra questão é que ele coloca aqui a questão da palavra Septuaginta, né? A Septuaginta já, ela boia dentro de um contexto teológico, né? A Septuaginta nada mais é que a versão grega do Antigo Testamento, que foi feita por 72 intérpretes. Então a Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento e foi feita por 72 intérpretes. Então vimos aí a questão da filologia, da Septuaginta, e tem uma outra palavra, que é a terceira palavra, né? Não muito comum no nosso vocabulário, que é a etimologia. Está aqui na nossa revista, etimologia. O que seria, pastor Alberto Feitosa, a etimologia? Bom, a etimologia, basicamente falando, a grosso modo falando, é o estudo da origem e da evolução das palavras. É o estudo da origem e da evolução das palavras. Correto? Amém? Então vimos aí, ó, a questão filológica, etimológica e a Septuaginta. E continuando aqui na nossa revista, certo? Vamos lá, dar um salto aqui, porque o tempo não nos permite nos alongarmos e nos aprofundarmos muito, mas vai aproveitando aí, tendo em vista que se você ainda não leu a lição 1 da nossa EBD, certo? O profeta Isaías, seu ofício, pessoa e contexto, você ainda tem a oportunidade de estar lendo hoje ou no decorrer da semana. Quanto à pessoa do profeta Isaías, o profeta Isaías, inclusive, meus prezados, ele é conhecido como profeta messiânico. Por que conhecido como profeta messiânico? Porque, segundo os
os historiadores, os estudiosos, os biblistas, os biblicistas, certo? Uma grande parte dos teólogos fala sobre isso. Isaías foi quem profetizou mais acerca da vinda do Cristo, o Messias. Por isso ele é conhecido como um profeta ou o profeta messiânico. Existe também uma outra linha teológica, né? Algumas pessoas, vou colocar assim, duvidam que Isaías foi o autor do livro inteiro, desde o capítulo 1 até o capítulo 66, né? E elas dizem que teve o primeiro Isaías, que é o Isaías que nós estamos estudando e conhecendo, aí teve o segundo Isaías e teve o terceiro Isaías. Então as pessoas acham que não foi uma pessoa só, né? Só o profeta Isaías. Alguns estudiosos, uma outra linha, alguns teólogos, né? Historiadores, enfim, acham que houve pelo menos, ou houveram pelo menos 3 pessoas, certo? Que se investiram do próprio nome, digamos assim, Isaías, e escreveram a totalidade do livro, os 66 capítulos. Bom, eu fico com o primeiro modelo, o profeta Isaías, um homem de Deus, usado por Deus, profeta messiânico. Ele escreveu todos esses 66 capítulos para o nosso deleite, para a nossa alegria e para a glória de Deus. Vamos lá, a pessoa do profeta Isaías. Isaías atuou profeticamente no período de 740, ano do falecimento do rei Uzias. Lembram-se lá no início? No ano da morte do rei Uzias, né? Então, Uzias foi um rei. Até 701 a.C., desenvolveu sua atuação profética prioritariamente no Reino do Sul, em Judá. Vamos lá, a gente abre um parênteses para explicar, né? Nessa época, na época do profeta Isaías, não somente na época do profeta Isaías, o reino de Israel estava dividido. Então havia o reino do norte e o reino do sul. No norte havia Israel, com sua capital Samaria, e no sul, lá embaixo, havia Judá, com a sua capital Jerusalém. Por isso que alguns profetas tiveram seu ministério lá no norte, no reino de Israel, e outros profetas tiveram seu ministério desenvolvido no reino do sul, lá embaixo, em Judá, tendo como capital Jerusalém. Vamos lá então, fecha parênteses, vamos lá. Então, prioritariamente, Isaías ele desenvolveu seu ministério no reino do sul, lá em Judá, a semelhança do seu conterrâneo Miqueias, mas também falou da parte de Deus no reino do norte. Isaías também foi um homem usado por Deus para também, num determinado momento, num determinado período, exercer a sua função profética ministerial no reino do norte, lá em Israel. Como assim fizeram também os seus antecessores, Amós e Oséias. Estes são classificados como os grandes profetas do século XVIII, Isaías, Amós e Oséias. Bom, o nome de Isaías no hebraico é traduzido por Yahvé salva ou Yahvé é salvação. Da mesma forma que ocorre com outros livros proféticos. Da mesma forma que ocorre com outros livros proféticos, o nome do profeta Isaías expressa com muita propriedade o sentido da mensagem do seu livro, demonstrando a ação salvífica de Deus, demonstrando como Deus age, como Deus arquiteta, como Deus faz a sua programação para salvar aquele que estava perdido. Que coisa extraordinária, né? Então, a mensagem do livro do profeta Isaías, ela demonstra a ação salvífica de Deus em relação ao seu povo. Olha que coisa maravilhosa, né? Louvado seja o nome do Senhor. A tradição judaica considera que o profeta Isaías mantinha estreita relação com o profeta Amós, que atuou no reino do norte, que era primo do rei Amazias, sendo Isaías então primo do rei Uzias, segundo um estudioso chamado Coelho Filho. Tudo indica também que Isaías, olha só que coisa maravilhosa, né? Tudo indica também que Isaías ministrou como uma espécie de capelão, na corte real.
tendo convivido com 5 reis. Olha que coisa extraordinária, né? O Isaías realmente ele desenvolveu mais o seu ministério profético dentro ali da corte. Ele era um profeta que tinha essa entrada, ele tinha esse passaporte, ele tinha esse bilhete. Então ele circulava ali no meio da burguesia, no meio da corte. É maravilhoso, né? Deus usa o homem do campo como usava Amós, que é boeiro e colhedor de sicômoro, como ele mesmo confessava para Deus o que ele era. E Deus também usa o profeta Isaías, lá na corte do real, lá na corte de reis, falando para a burguesia, falando para todas aquelas pessoas importantes, para os príncipes. Maravilhoso. E eu também quero pontuar, não posso deixar de pontuar, uma questão que se separa aí, vamos dizer assim, 2 vertentes. A principal função do profeta no Antigo Testamento, qual era? A principal função do profeta no Antigo Testamento era, primeiro, anunciar. Anunciar o quê? Anunciar a palavra de Deus. Então, a primeira função do profeta no Antigo Testamento era anunciar a palavra de Deus. E a segunda responsabilidade do profeta, qual era? Era denunciar. Denunciar o quê? Denunciar as injustiças que aconteciam. Então, o profeta era usado por Deus para anunciar a palavra e para denunciar as injustiças. Ainda hoje, se nós nos colocarmos como homens de Deus e mulheres de Deus, profetas e profetisas do Senhor, no nosso tempo, nós também teremos essa responsabilidade, essa função principal, essas vertentes, que é anunciar a palavra de Deus e denunciar qualquer tipo de injustiça. Aleluia! Então, querido, Deus quer te usar assim, anunciando a palavra de Deus, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele restaura, que Ele abre portas, que Ele leva para morar no céu. É assim que Deus quer te usar, é assim que Deus quer nos usar, e também vai te usar para denunciar toda e qualquer injustiça que esteja acontecendo, com coragem, com sabedoria, com discernimento, estando com a sua vida no centro da vontade de Deus. Deus vai te usar, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Amém? Coisa boa é estudar a palavra do Senhor, né? Louvado, bendito e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós estamos saltando aqui rapidamente, fazendo esse resumo histórico, né, da questão do profeta Isaías, seu ofício, pessoa, contexto, para que nós possamos entender melhor. Esse é apenas o pontapé inicial, porque a revista ela vai nos presentear, vai nos brindar com estudos maravilhosos em nome do Senhor Jesus, né? E dentro desse contexto todo aí, né, o Isaías ele ministrou na corte desses reis, porque ele era um homem que tinha essa entrada, esse passaporte, essa introdução. Ministrou na corte real, conviveu com o rei Uzias 1 ano, com Jotão 5 anos, com Acais 16 anos e com Ezequias 20 anos. Um período de aproximadamente 60 anos, mas que na realidade ele teria atuado com mais intensidade, com mais veemência, de forma profética, mais ou menos durante uns 40 anos. Então, o período desses reis todos aqui, ó, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, dá aproximadamente 60 anos. E o Isaías, o profeta Isaías, de forma diluída, mas de forma muito intensa, de forma muito eficaz, como profeta, exercendo realmente o ministério profético, o profetismo, de forma bastante densa em sua pregação, em sua mensagem. Ele atuou mais ou menos por 40 anos, dentro desses 60 anos
Maravilha, né? Louvado, bendito e engrandecido seja o nome do Senhor, né? Que coisa boa. Bom, o contexto histórico é do século 17, período em que os grandes monarcas assírios, eles se levantam, né? Como Tiglat-Pileser, Sargão, Senaqueribe, eles se lançam à tarefa de universalizar o Império Assírio, né? A Síria se tornou uma grande conquistadora e também um terrível inimigo de Israel, do povo de Israel. Histórico inimigo do povo de Israel. E como resultado desse intento, o profeta, ele acompanhou a partir de Jerusalém os fatos relacionados à queda do Reino do Norte. Lembra-se que há poucos instantes atrás eu disse que o reino estava dividido, era rei lá no norte, em Israel tendo como capital Samaria, rei aqui embaixo no sul, Judá tendo como capital Jerusalém. E o Isaías, ele acompanhou isso tudo. Em 722 a.C., a Síria consegue conquistar Israel e varre literalmente Israel do mapa. Israel desaparece ali. Ela toma conta daquele território, ela leva todo mundo cativo e só resta agora o reino de baixo, o reino do sul, que é Judá, tendo como capital Samaria. Então vamos lá. A queda do reino do norte, 722, e que foi profetizada por Amós e Oséias. Isaías acompanha isso tudo, né? Enquanto o Império Assírio experimenta um período de franca expansão, Judá vive um momento de crescimento econômico e de ausência temporária de conflitos. O Reino do Sul, lá embaixo, onde justamente Isaías exerceu a maior parte do tempo, a maior parte dos anos da sua vida, ele exerceu seu ministério profético no Reino do Sul, lá em Judá. Mas a expansão econômica de Judá ocorrera de forma desigual, expondo uma estrutura de profunda desigualdade social no Reino do Sul. Isaías age fortemente em relação a esse contexto, profetizando contra aqueles que oprimiam o povo. Está vendo aí? Além de anunciar a palavra de Deus, certo? A outra responsabilidade, outra função do profeta era o quê? Era denunciar as injustiças sociais. Isso tem que acontecer nos nossos dias também. É anunciar a palavra de Deus dia após dia, do púlpito, das praças, na rua, na rádio, na televisão, no YouTube, nas redes sociais, enfim, mas também denunciar as injustiças que ainda são cometidas no mundo inteiro. E aqui no Brasil não é diferente, no estado do Rio de Janeiro não é diferente, na Baixada Fluminense não é diferente. Tem profeta aí, tem profetisa aí, calcado na palavra de Deus. Vamos exercer também esse ministério para a glória de Deus. Anunciar a palavra de Deus e denunciar as injustiças. Coisa boa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas dentro desse contexto todo, qual é a mensagem que permanece? Qual é a mensagem que permanece? A mensagem encontrada no profeta Isaías aborda questões que são vívidas em nosso cotidiano, certo? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Lembrando-nos que é sempre bom considerar as orientações da palavra de Deus. Entre essas questões, destacamos a necessidade diária de reconhecermos o nosso estado de total dependência do Senhor. O nosso estado de total dependência do Senhor deve ser reconhecido por cada um de nós, independente se somos pastores, obreiros, líderes de ministérios, diáconos, presbíteros de outras instituições, enfim, certo? E isso tem que ser uma realidade nos nossos dias, tem que ser uma realidade na nossa vida, reconhecer o nosso estado atual de dependência total do Senhor, como assim fez o profeta Isaías em 6,5. Aquele versículo, o texto áureo que nós fizemos a leitura, vamos fazer de novo? Caminhando aí para o final do nosso estudo, então aqui, ó, Isaías capítulo 6, versículo 5, mais uma vez. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos.
se realmente nós colocarmos a nossa vida como Isaías colocou a vida dele, para profetizar, para anunciar, para denunciar, para fazer a obra, para exercer cabalmente seu ministério, nós também veremos o Rei. Em milagres, em maravilhas, veremos o Rei de forma poderosa, agindo poderosamente no nosso meio, na nossa igreja, na nossa família, na nossa vida, curando, libertando, abrindo portas, sinais, milagres, maravilhas, coisas extraordinárias. O próprio Jesus disse isso, não? Se nós crermos, veremos coisas maiores do que ele fez. Oh, aleluia! Glória a Deus, que coisa extraordinária, né? E Isaías experimentou tudo isso, né? Que coisa maravilhosa. Que diante das dificuldades da vida, como aquelas enfrentadas pelos contemporâneos do profeta Isaías, escolhemos ouvir a voz de Deus e tomar as decisões certas, deixando de buscar auxílio onde não podemos encontrar, ou onde o preço dessa ajuda seja alto demais, como fez o rei Acais, né? Que se aliou com uma nação inimiga para tentar se proteger, ao invés de confiar totalmente no Senhor. Não é? Então escolhamos ouvir a voz de Deus, escolhamos tomar as decisões certas, deixando de buscar auxílio onde não podemos encontrar, ou onde o preço dessa ajuda, como o preço alto que o rei Acais pagou, certo? Seja alto demais. E aí é ônus e bônus. No primeiro momento parece ser bônus, né? É uma coisa boa, um aliado forte, poderoso, ajuda. Mas depois vem o ônus. A conta sempre chega para pagar. Por isso é melhor recorrer sempre a Deus, em nome do Senhor Jesus, né? Busquemos incessantemente a presença do Senhor e a sua palavra, na convicção de que Ele, o Senhor, tem o melhor para o seu povo, para mim e para você, que fazemos parte da igreja do Senhor. Aleluia. Considerações finais. Por meio do profetismo bíblico, somos capazes de conhecer a forma como Deus se revelou na história. É verdade. Coisa linda. A manifestação de Deus através dos profetas. E aí isso nos dá a oportunidade de conhecer, né, como Deus se revelou, como Deus trabalhou, como Deus agiu, como Deus usou as pessoas no contexto da história. E de uma forma especial, como ele se manifestou por meio dos seus profetas. Sobretudo o profeta Isaías, no qual encontramos uma das mais ricas tradições proféticas do texto bíblico. Que o Senhor nos ajude a compreender a sua vontade por meio da tradição profética. Não que você vá querer vivenciar ou experimentar tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento, e mesmo de forma particular, se referindo ao profeta Isaías, experimentaram ou experimentou no seu tempo. O nosso contexto é diferente, a nossa história é diferente, a nossa vida é diferente. As dificuldades deles são diferentes das nossas dificuldades. A maneira que Deus agiu na vida deles é diferente da maneira que Deus age hoje na nossa vida e na vida da igreja. Até porque lá no Antigo Testamento ainda não existia igreja. Existia um povo, que era o povo de Deus, e Deus se preocupava com aquele povo, queria que aquele povo se apartasse do mal, e num determinado momento da história, Deus levanta os profetas para botar o povo no prumo, nos trilhos, para orientar, para que eles não se desviassem nem para a esquerda nem para a direita, para que ouvissem a voz do Senhor e se apartassem do mal, e tivessem um governo totalmente teocrático, ou seja, um governo de Deus. Hoje, na pessoa de Jesus Cristo, o véu que separava já não separa mais, mas ainda assim Deus quer nos usar de forma profética, anunciando a palavra de Deus, denunciando as injustiças e declarando que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Mais uma vez, que o Senhor nos ajude a compreender a sua vontade por meio da tradição profética do Antigo Testamento, e que podemos aplicar
hoje, de forma muito contemporânea, respeitando tudo aquilo que vivemos hoje, que a nossa igreja vive hoje, que possamos aplicar isso no nosso tempo para abençoar pessoas, para abençoar vidas e famílias, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, nós te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos o nome. Somos gratos a Deus por esses minutos na tua presença, onde juntos aprendemos mais um pouco da tua palavra, mais um pouco sobre o teu servo, o profeta Isaías, dentro de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado sobre a vida do teu filho, o seu ofício, sua pessoa, o contexto em que ele vivia. Muito obrigado por tudo, que possamos aplicar a tua palavra nos nossos dias. Nos colocamos como homens e mulheres de Deus, profetizando e declarando que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória do teu nome. No nome do Senhor Jesus nós oramos, no nome do Senhor Jesus nós te agradecemos e pedindo ainda, Senhor, abençoa o culto que vem, após essa escola bíblica dominical, culto da manhã, o culto da noite, abençoa poderosamente os louvores, as orações, a pregação da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus oramos, em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém. E graças a Deus, beijo no coração, Deus abençoe, até uma próxima oportunidade, fica na paz do Senhor Jesus. Amém.